Na tribuna. Senhor presidente, uma declaração de líder do PSB. Declaração de líder ao MDB. Senhor presidente, membros da mesa, queridos colegas, pessoas presentes que nos acompanham, em primeiro lugar eu queria cumprimentar o nosso novo colega vereador Meneguzzi, seja muito bem-vindo. E cumprimentar também o secretário da Habitação, né? Nosso Wagner Petrini aí, e enfim os demais. Eu trago aqui hoje, nobres colegas, partindo de um pressuposto agora que tenho um partido e recebo também orientações de Brasília, referente às minhas falas aqui nessa tribuna. Eu quero me conduzir, então, à questão daquilo que eu defenderei a partir de agora nessa casa, que é o agricultor e o agronegócio brasileiro, caxiense e estadual. Todos os problemas que se referem ao homem do campo. Então, em primeiro lugar, eu gostaria, né, esperar o nosso telão carregar. Desculpa, né? Então, apresentarei para vocês agora, então, um vídeo, né, que preocupa muito, mas muito mesmo, o mundo do agronegócio e da produção alimentar brasileira. Se possível. Econômico e Social, o BNDES, suspendeu 9 linhas de financiamento do agronegócio. São programas voltados à agricultura familiar, construção de armazéns, além de aquisição de maquinário e animais. O aviso foi enviado às instituições financeiras credenciadas um dia depois do BNDES reabrir 14 programas de crédito com quase 3 bilhões de reais. A instituição alegou um alto nível de comprometimento dos recursos. Vale lembrar, 2 semanas, Lula anunciou que o BNDES vai voltar a emprestar dinheiro para países amigos, como Cuba, Venezuela e Argentina. E aí, Cris, quer dizer que tem dinheiro para a ditadura, mas não tem dinheiro para o agronegócio brasileiro, é isso? Faz o L, né? Cadê a plaquinha aí, Ana? Levanta a plaquinha para nós. É inacreditável, né? Para a Argentina, para gasoduto, olha lá. Para a Argentina, para gasoduto tem dinheiro, para o nosso agronegócio não. E vamos lembrar que o agronegócio sustentou a economia brasileira em plena pandemia. Então, pessoal, a preocupação muito grande por parte de todas as empresas e agroindústrias do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. O BNDES suspender 9 linhas de créditos voltados à agricultura familiar para a construção de armazéns e compra de maquinários e animais. Então, isso, gente, claro que o vídeo a gente vê os grandes produtores, mas eu que tenho uma ligação muito grande com o pequeno agricultor, também está sendo muito prejudicado por causa disso. A possibilidade de fazer financiamentos para novas câmaras frias, que são a nossa realidade da nossa região, pela grande produção da fruticultura gaúcha e da serra gaúcha, né? Hoje não estão mais conseguindo esses mesmos financiamentos para poder ampliar, né, os seus pomares, ampliar os seus equipamentos e ampliar as suas câmaras frias para poder, então, guardar a sua produção e poder revendê-la no momento correto. Isso nos entristece muito, né? E deixa o mundo que alimenta as pessoas em grave situação. Temos que lembrar, como no próprio vídeo aí passou, né, que no momento mais difícil desse país, no momento que todos nós estávamos apavorados e não sabíamos o que iria acontecer, que foi o momento da pandemia, né, momento único acontecido no nosso século, a gente viu que quem sustentou o Brasil, quem bancou a nossa saúde, quem salvou milhões de vidas, foi os impostos produzidos pelo agronegócio. Sem falar que a pessoa doente, ela não só precisava de hospital e remédio, ela precisava comer também. E quem trouxe a comida para o prato dela é justamente esse povo que agora, infelizmente, né,
está sendo retirada as possibilidades de ampliar os seus negócios e poder produzir mais, porque quanto mais o agronegócio produz, menos ele custa na prateleira do supermercado. E menos o pobre vai pagar o quilo de feijão ou o quilo de arroz. Então, isso nos entristece muito e a gente vê com tristeza o futuro pela frente, né? A visita, por exemplo, né, do presidente da Venezuela no Brasil, com fortes discursos, né, direcionados à Argentina, falando sobre possíveis empréstimos, como nós mesmos vimos no vídeo, a gente se pergunta, não temos nada contra, a bancada liberal não tem nada contra o Brasil ajudar países que precisam, muito pelo contrário. O problema é ajudar países que já nos devem, de administrações passadas, e ainda não pagaram suas contas. É a mesma coisa que você emprestar dinheiro para alguém que nunca te paga. Então, isso é uma complicação muito grande e a gente vê com tristeza. Por quê? Porque o agricultor, o agronegócio, ele pede o financiamento, mas ele paga o financiamento. Ele paga. Além de pagar os impostos que pagam os nossos salários, que pagam o salário do servidor público, que mantém a máquina pública brasileira funcionando e que paga principalmente o salário daquele que está tirando o financiamento deles. Então, isso a gente vê com muito aborrecimento, né? Lula assinando decretos, assinou decretos para homologar terras indígenas, mas que na prática significa uma verdadeira expropriação de terras, e em breves palavras, né, 711 hectares localizados no município de Vicente Dutra foram expropriados. O que é expropriado, gente? Não é desapropriado. Quando o governo desapropria, ele indeniza. Ele paga. Expropriado é simplesmente retirar a terra de quem tem e não dá nada. Simplesmente tira o que é teu. Então, assim, foram expropriados 70 famílias de pequenos agricultores rurais. A gente se questiona, essas terras foram invadidas? Não. São dezenas de anos, mais de 100 anos que as famílias vivem na terra, e junto que essas famílias fiquem na rua, é justo que essas famílias fiquem na rua após dedicar gerações e gerações de intenso trabalho, entendendo que não, mas esse é o novo rumo, né, que a gente está tomando. Então eu gostaria de mostrar um vídeo do nosso senador. Dia 27 de abril, quando o presidente Lula assinou 6 decretos de expropriação de terras. Nós temos decretos no Acre, Alagoas, Ceará, Amazonas, Goiás e no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, pasmem, 711 hectares no pequeno município de Vicente Dutra foram expropriados de 70 famílias de produtores rurais. E mais, Vicente Dutra tem apenas 5.000 habitantes. Então a gente vê, né, 711 hectares de famílias que estão lá há mais de 100 anos. Simplesmente tira e pronto. Então esse é o caminho, né, que a gente está tomando. E a gente vê que tem pessoas, né, da atual administração federal que falam do agronegócio, falam disso, falam daquilo, e infelizmente, né, a gente quer mostrar aqui o desconhecimento que esse governo tem quando se fala de produção agrícola e agronegócios. Eu pediria que mostrasse, né, o desconhecimento claro. Primeiro quero informar ao colega deputado que no almoço de hoje meu cardápio que eu alimentei, foi arroz, e o agro não produz arroz. Bom, então se o agro não produz arroz, a gente vai pedir para Randão, né, para Marco Polo, que daqui para frente comece a produzir arroz. Porque se não é o agronegócio que produz arroz, né, eu não sei quem que produz arroz. Então, gente, a gente apresenta aqui as coisas claras. A gente não inventa. A gente não cria narrativas. A gente mostra a realidade. Pessoas que estão decidindo o futuro alimentar do nosso planeta, do nosso país, da nossa região, que não sabem nem de onde sai o alimento.
Como é que alguém pode administrar uma empresa se não tem o conhecimento técnico para fazê-lo? Qual será o futuro dessa empresa? Com todo o respeito que eu possa ter, pega uma pessoa que não tem estudo nenhum e coloca a administrar Randão. O que vai acontecer com a empresa? Vai falir. Então isso é a preocupação do agronegócio brasileiro. Quem nos administra, quem impõe as leis ao agronegócio, não conhece o agronegócio. Não sabe nem de onde que vem o arroz que a gente come todo dia. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Próximo vereador do Grande